Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para ver essas belezuras aqui e também receber dicas. E também espero a participação de vocês aqui no cantinho. Deixa o seu comentário aí, a sua dica de cultivo, o seu conselho aqui para mim, porque assim eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo, né? Há anos eu falo isso e aprendo muito com vocês também. Apesar de aqui estar friozinho, aquele friozinho maravilhoso, acaba que às vezes algumas dicas de cultivo não servem para quem vive num lugar aí do Brasil ou de outros países que me acompanham aí, que acompanham as minhas belezuras. Vai acabar servindo para você, mas mesmo assim fica aqui e privilegie essas meninas lindas aí, tá bom? Seja muito bem-vindo. E eu tô começando por essa menina linda, por essa colônia lindona, maravilhosa, e hoje eu vou dar dica para você acertar em cheio no cultivo de suculentas juntinhas no mesmo vaso, fazendo aquele arranjo maravilhoso. E a primeira dica desse vídeo é a seguinte: suculentinhas iguais no mesmo vaso não tem como errar, gente. Então, às vezes a gente não conhece a plantinha ainda, então o certo é a gente caprichar e repetir várias da mesma espécie no mesmo vaso. Vai ficar maravilhoso, gente. Vai ficar lindo, como esse daqui que eu tô aqui girando. Espero que não deixe vocês tontos aí, né? Mas ele fica maravilhoso, gente. Muito lindo. E aqui eu fiz até... Deixa eu dar uma focada. Ah, tá ok. Eu fiz uma faxina, uma segunda, porque da primeira eu não gostei. E como lá na frente da minha casa eu tenho agora bastante sol, eu tirei várias plantinhas daqui e levei lá pra frente. Então, futuramente eu vou fazer outro tour bem legal para vocês, dando dicas também, tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês esse arranjinho aqui, que passou o ano todo, o verão todinho aqui. E aí, eu já vou dar a segunda dica. E essa dica é super especial para quem gosta de fazer arranjinhos para poder estar aproveitando espaço. É muito bom você fazer as misturas de suculentas em arranjinhos, porque assim você poupa espaço e tem mais espécies de suculentas juntas num espaço pequeno, né? Então eu estou mostrando aqui estas meninas lindas aqui, a Monte, a Waterlily, a Laguna Sanches, a Tinta, que tá florida aqui, ó. Deixa eu ver. Ela ainda não chegou a abrir os botõezinhos, mas quando abrir eu vou mostrar para vocês, porque é uma flor muito linda. Eu acho muito bonita a floração da Tinta. E a dica é a seguinte, é colocar plantinhas que você perceba que tem a mesma necessidade de sol e de água. Então, é certeiro. Depois que você traz uma plantinha nova para casa e cultiva ela um certo tempo e você percebe a que precisa de mais água e menos água, futuramente quando você ter várias mudinhas, porque eu já falei para vocês, né, sempre que traga uma plantinha nova para sua casa, tira a folhinha, deixa o bercinho lá esquecido, deixa num lugar claro. Pode estar até encostado numa tampinha de embalagem de sorvete, não precisa estar necessariamente colocando sobre a terra. Quando der a mudinha, você coloca num vasinho. E aí, quando você ter várias mudinhas, você pode estar misturando e fazendo seus arranjinhos. E fica muito lindo, né? O colorido, a textura de uma misturadinha com a outra. Então, a dica é a seguinte: folhas mais finas você tenta misturar nesse arranjinho que você pretende que elas se deem bem. Geralmente, as que têm as folhinhas mais finas
não tão gordinhas, assim tipo a Orion aqui, ó. Você observa espécies que tenham folhinhas gordinhas para estar misturando com ela. Aí sim você vai conseguir um arranjo muito legal e que vai durar mais também. É claro que a manutenção dos vasos, seja lá de arranjo ou que não seja de arranjo, completando 1 ano e meio a 2 já é o máximo assim que você tem que estar trocando aquele substrato. Você vai ter que tirar aquele substrato porque ele enraiza muito e a sua plantinha vai ficar sentida. Então, faça isso, misture suculentinhas que têm folhinhas mais gordinhas juntas e as com folhinhas mais finas juntas. Aqui eu observei a Laguna, a Water Lily. A Water Lily no início não era para estar aqui, porém foi uma folha que acabou brotando aqui e aí eu deixei. A Water Lily ela é muito fácil de reproduzir, é uma plantinha bem de boa de estar fazendo mudinhas. Então caiu uma folha no dia que eu estava fazendo replante aqui nessa bancada, porque eu aproveito esse canto aqui às vezes para estar fazendo replante, e aí deixei a folha aqui, ela germinou, brotou no caso, e ficou e se deu super bem. E tá um arranjinho muito lindo. Até eu fiz uma mudança, eu até tinha mostrado para vocês um outro vasinho ali, né? Que é aquele ali do Sedum Rubrutictum, que enraizou em cima dele. Aí eu tirei nessa minha segunda faxina. E ele tá aqui, ó, plantado dentro de um potinho de marmita. E, gente, eu tô até repensando em comprar essas marmitas em lojas de embalagens para poder fazer mais arranjos, porque eu acho topíssimo esse formato da marmita e também o isopor. Gente, esse vaso não esquenta por nada, além dele ser térmico, né? O isopor, ele é térmico. Vixe, gente, olha só. Olha a chuvinha. Eita! Tive de sair da chuva para continuar o vídeo para vocês. Mas o tempo tá até meio maluco. Será que vai dar sol? Será que vai dar chuva? Olha ali. Eu cobri as minhas plantinhas ali para não tomarem chuva, porque tá complicado de secar o substrato em dias frios, tanto que a rega ela fica bem espaçada agora no outono e inverno aqui. Então eu providenciei o plástico ali por cima. E aqui eu tenho esse arranjinho aqui com essas plantinhas que se deram muito bem. Aí eu vou dar a identificação delas para, se vocês terem elas e quiserem fazer arranjinhos, vocês podem sim estar misturando elas. Essa daqui é a Graptoveria Milky Way, a Margaret Happy e a Rubra. E aqui tinha uma... até essa mesma menina que tá aqui que eu quero mostrar para vocês, que ela tá brotando e agora no frio, e ela é uma Echeveria, olha ali. Talvez quando fazer mais frio, talvez pare o crescimento, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui como que tá interessante. Olha ali a brotação nesses caules. É da Echeveria Nixana. É uma plantinha que eu tenho já há bastante anos aqui no cantinho. Ela se dá de folhas e fazendo a poda das rosetas aqui. Ela estava bastante estiolada, porque às vezes no verão acaba que fica muito quente. Eu protejo com tela e às vezes os locais aqui no meu quintal principalmente não bate aquela quantidade de horas necessária para as suculentas, tipo 3 horas. Tem um cantinho aqui que bate 3 horas, então eu estou revendo às vezes até talvez passar as minhas suculentinhas todas que ficam nesse cantinho que tomam 3 horas, passar lá para frente e fazer um cantinho para que elas tomem tipo 4, 6, bem mais horas do que aqui. Mas isso é uma coisa para outro vídeo. Vamos pro arranjinho. Aqui tem a Rubra, que ela não tá na sua melhor versão, até porque o arranjo precisa de uma manutenção. Porém, gente, eu acho que eu não vou fazer uma manutenção aqui, porque eu tô adorando essa rusticidade aqui, ó, da Milky Way. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, essa daqui é uma Milky.
Aí eu acho que eu só vou fazer isso daqui, ó, a limpeza das raízes, que ela tá com bastante raiz. As plantinhas ainda estão bem, salvo essa daqui, que ela tá torta, perdeu várias folhas aqui. E ela tá com outra mudinha aqui, essa daqui é a rubra. E as outras aqui estão com um caule muito, muito legal, que eu também estou gostando. Deixa eu mostrar pro lado de cá, ó, tá vendo? Então eu acho muito, muito legal quando elas ficam com esse caule rústico, lenhoso, que mostra que a plantinha é antiga. Então eu vou curtir mais tempo esse arranjinho aqui. Então a fórmula para você conseguir um arranjinho que dure mais, claro, retirando, é claro, as manutenções no substrato, porque às vezes você não precisa estar retirando a sua plantinha do substrato. Só fazendo uma adubação você consegue protelar o replante, a retirada daquele substrato antigo, e você consegue aguentar ainda mais alguns meses com aquela plantinha naquele vaso, só fazendo uma adubação. Porém, quando é necessário, tem vezes que não tem como você não fazer o replante, porque o substrato já está muito, muito antigo, então tem que fazer. Então, você observa plantinhas que tenham as folhinhas mais gordinhas como essa, ó. Tanto a Milk como a Margarete, elas têm folhinhas bem parecidas. Então observa esse detalhe para você estar misturando as suas plantinhas juntas, fazendo um arranjinho. Deixa eu dar uma atualização aqui para vocês que não foi legal. Eu até falei para vocês, né? Vou desviar um pouquinho do assunto aqui dos arranjos, sobre as minhas Sempervivum. Gente, acredita que deu nematóide nas pedras? Como que pode fazer um negócio desse? Aí eu tô tentando salvar. Eu fiz o corte, fiz o enraizador de feijão, apliquei neles e vamos ver se eu consigo salvar. Agora é uma épocazinha fria, talvez enraize e eu consiga salvar algumas rosetas. Tomara que eu consiga salvar, gente, porque é uma planta muito, muito linda. São 3 espécies que tem aqui. E se eu não me engano esse é o Greenwell, esse daqui eu não sei. Eu não tô lembrada mais da identificação. Eu guardei a plaquinha, mas não lembro onde. E aí deu problema. Era uma bacia linda, 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 gente. Então eu gosto de estar mostrando as novelinhas. Quando eu falo novelinha é porque é BO, gente. É coisa ruim, chata, que acontece em todo jardim. Fazer o que, né? Faz parte. Eu pensei que eu tinha me livrado dessa praga e essa praga acabou parando num vaso com pedras, que era só pedrinha, pedriscos e areia lavada. Então, futuramente eu mostro para vocês se deu certo o salvamento ou não. Aqui, gente, ó, eu tenho outro arranjinho que eu fiz recentemente com a Titubans e a Milky Way. Olha só, ele tá recente ainda, tanto que a Titubans, olha aqui, ó, a Titubans aqui, ela fica com as folhinhas amareladinhas, muito, muito linda. A Milky Way fica com essas folhinhas rosadinhas. E eu achei que ficou bem legal, até caberia mais outra aqui e eu vou arranjar alguma outra para colocar aqui junto. Fica um arranjinho pequeno, fácil manutenção e ficou muito, muito legal com com plantinhas que tem folhinhas gordinhas. Linda, linda, linda essas plantinhas aqui. E como eu falei para vocês, plantinhas iguais no mesmo arranjo também ficam legais e você acerta em cheio no cultivo delas quando você coloca todas iguais no mesmo vasinho. Salvo aqui que acabou dando BO em 2 rosetas, que eu acabei fazendo a poda e acabou apodrecendo, mas eu aproveitei as folhinhas e olha aqui, ó, estão todas brotadinhas. É muito linda. Essa daqui é a Graptoveria titubans. É uma planta muito, muito sensível. Só pode ser mexida nessa época do ano para fazer poda. Caso contrário, nem mexa nela, porque ela despetala, ela dá apodrecimento de caule assim do nada.
E por mais que você passe cola, vede bem o ferimento da poda, ela acaba às vezes dando apodrecimento e dando problema. Então é uma plantinha sensível a apodrecimento, mas é só pegar o jeitinho da danadinha que você consegue ter um arranjinho assim como esse. Eu fiz aqui um berçário, porém eu acabei esquecendo aqui nesse murinho, e nesse murinho bate sol e acabou que queimou as folhas, e agora eu vou ter que começar tudo de novo, porque eu acho que os brotinhos aqui eles não vão vingar, mas mesmo assim eu não vou jogar fora, eu vou deixar e vamos ver o que vai dar. Uma pena, né? Acabei esquecendo aqui, gente, e aqui bate sol e não é legal você deixar berçário onde bate sol, não pode de jeito nenhum. E aqui, ó, eu tenho as ponteiras que eu tirei daquele vasinho ali das Nixana. Olha só o vasinho que eu fiz com elas. Olha só a coloração desse vasinho, que coisa mais linda que tá, gente. Aqui tem uma diferentona, que é uma híbrida da hialina com... Ai, agora eu não lembro. Vou deixar na edição do vídeo se eu achar a minha anotação dessa plantinha aqui, que foi a única diferente, que eu achei que as folhas combinam na questão da espessura da folha, então eu acho que elas vão se dar bem juntas. Por enquanto não deu problema, foi uma poda que eu fiz bem no finalzinho do verão, já início do outono, e acabou que veio friozinho, elas por enquanto estão bem, só que coloriram, olha só, por causa do estresse da poda. Então não é uma época boa de jeito nenhum para você fazer poda, principalmente em equivérias, para quem mora no sul do Brasil, que as estações estão bem definidas. Apesar de que aqui em Joinville até tá um pouquinho quente ainda, faz 15 graus, 18, para mim é quente, né? Mas claro, quem não tá acostumado, quem tá acostumado com temperaturas acima de 28 vai achar, meu Deus do céu, mas tá muito frio aí, mas não tá não. Pra gente que tá aqui no sul, a gente, assim, pelo menos para a maioria das pessoas que eu conheço, 15 graus é uma temperatura gostosinha, assim, mas não é muito frio não. É claro que tem gente que não gosta do frio, porém eu amo o friozinho. Mais abaixo de 15 graus, para mim até poderia fazer, porque eu adoro, amo, amo, amo. Aqui eu tenho outro arranjinho, que é do Pachyphyllum Blue Bean, que eu fiz o replante no final do verão, agora ele está se recuperando. Ele chegou a dar umas florzinhas, aí eu fiz a poda de todas, mas elas não chegaram a desenvolver florzinha, então eu não cheguei a ver como que é a flor dele. Eu não queria perder essa planta porque eu acho maravilhosa, e ela está sendo cultivada aqui, ó, resguardada. Aqui é uma parte que não bate chuva, a não ser quando chove assim de lado, né? Então esses arranjinhos com plantinhas iguais, você consegue ter sucesso garantido. Deixa eu mostrar outra aqui, ó, que eu fiz, que eu coloquei e que se deram muito bem. Agora eles estão ficando bem bonitinhos. Aqui só tem arvoretinha e sedum. Tem essa crassulinha aqui, ó, tem esse sedum crocodile, tem essa portulaca ou portulacária, eu sempre me confundo, gente, eu vou deixar aqui na edição do vídeo, acho que é portulaca variegata, que tá muito, muito lindinha, tá ficando colorida, junto com essa echeveria aqui, que também tomou uma chuvinha, tá começando a ficar com as pontinhas aqui coloridas. Ela é a echeveria pulvinata rubi, se eu não me engano, mas ela tá verde, porque eu não quero que as minhas plantinhas tomem tanta chuva, apesar do meu substrato ser bem drenável. Quando chove, fica molhando demais o teu substrato, acaba dando fungo. Aqui é direto, gente, aqui as paredes das casas, assim, principalmente nas partes baixas, dá muito, muito fungo, e nas plantas não é diferente. Então eu fiz essa mistureba, coloquei aqui também o Pachyphyllum
o Sedum pachyphyllum, pachyphyllum acho que é. E se deram muito bem. E tenho essa outra crassula aqui, que agora também está em época de atividade e que também ficou bem bonitinho, olha só, nesse vasinho que eu reaproveitei, que é embalagem de açaí. Deixa eu mostrar esse daqui para vocês, para eu ficar fora da chuva. Olha só, essas daqui agora entram em atividade, são as avórtias. Ela está sendo cultivada aqui tomando sol, sim. Elas gostam sim de sol, podem sim ser cultivadas à meia sombra. Só que essas plantinhas aqui, quando elas são cultivadas com um pouquinho de sol, pelo menos aquele sol da parte da manhã, elas ficam mais bonitas e compactas e elas ficam com essas folhinhas aqui, ó, bem lindinhas, bem translúcidas, olha só, ficam maravilhosas, gente. É uma planta linda, linda, linda. Se eu não me engano, essa daqui é a túrgida, mas eu não tenho bem certeza, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar a plaquinha aqui para mostrar para vocês. Ah, não, esse daqui não é a plaquinha dela. Deixa ali, tá com a plaquinha que não é dela. Deixa eu mostrar outra plantinha aqui, ó. Ó, esse daqui é do Sempervivo. O vaso é super pesado e é uma plantinha muito, muito legal. Acho muito linda essas plantinhas aqui, ó, muito fáceis de serem cultivadas. Então, as duas dicas principais é você notar a espessura das folhinhas das suas suculentas e observar aquelas que têm as folhinhas mais gordinhas para estar misturando no arranjo e aquelas que têm as folhinhas mais finas estar misturando em outro arranjo. Tenta olhar a espessura das folhinhas para você ter sucesso no seu arranjo. E claro, é sucesso certeiro, sem precisar olhar nada, colocar espécies do mesmo gênero e também a mesma espécie no mesmo vaso. Fica muito legal. Assim, tipo o meu Adromiscus cristatus ali, ó, que agora que tá começando a ficar bonitinho. Acho até que eu vou botar ele tomar um banhinho de chuva. Olha só que linda que é essa planta. Eu tenho há anos, fiz a poda dele, replantei para o mesmo vaso, troquei o substrato. Como o substrato estava muito velho, eu joguei fora. E aí coloquei um substrato novo, porque era uma plantinha assim que estava esquecida. E é uma plantinha fácil de cultivo. Muito, muito linda. E deixa eu finalizar para vocês aqui. Deixa eu ir ali fora que agora parou a chuvinha. Tomara que dê sol ainda. Que é essa perle aqui que acabou variegatando. Olha que lindeza, gente. Tá incrível, né? E aí vocês vão me perguntar, o que você fez para ela variegatar? Não sei, gente. Se eu fiz alguma coisa, eu não sei. Eu simplesmente tirei ela do lugar. Tirei ali daquele lugar onde está coberto com plástico, que eu não queria que chovesse mais nas plantinhas, trouxe para cá. Simplesmente isso. E não sei o que aconteceu que ela variegatou. Foi a única. Eu tenho um arranjo que eu estou recuperando dos nematóides e essa daqui foi a única que acabou variegatando, ficando até bem parecido com uma rainbow. Linda, linda, linda. Já aconteceu uma vez aqui e agora aconteceu de novo. Faz muitos anos que aconteceu. Até tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a variegação delas. Porém, às vezes a variegação pode significar alguma coisa nas raízes, pode significar às vezes que isso aqui não é variegação, é uma clorose, por falta de nutriente, por falta de sol, por falta de alguma coisa ou alguma praga nas raízes. Então é bom a gente ficar de olho no substrato, é interessante às vezes a gente retirar ela da terra para observar se realmente é só variegação ou às vezes tem alguma coisa nas raízes, porque pode ser sim praga nas raízes, falta de adubação, né? Elas precisam sim de uma manutençãozinha quando voltar o verão, porque ela é uma echeveria, então agora ela dorme, então ela vai ficar quietinha aqui. Provavelmente esse outono e inverno eu não vou mexer nesse substrato, vou só olhar quando chegar a primavera e vamos ver se essa variegação aí vai continuar.
Então, era isso. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece, se inscreve. Vamos chegar a 40 mil, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tenham um abençoado dia para você. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha sido útil para você, que tenha tido dicas que sejam aproveitadas por você aí. E eu vou ficando por aqui. Um abração muito especial, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!